aprimoramento disso, e mais do que aprimorar técnicas, sair do feijão com arroz do beabá, é sobre perceber como as coisas se criam, são criadas, e não só o que fazer, mas o como fazer, entender as lógicas, um pouco das lógicas, e sobre o porquê da criação, ou seja, sobre lógicas ainda mais profundas da criação. Então a gente percebe que a criação é um sistema, e existe uma lógica de criação, de plasmação, de como conceitos viram formas, e é possível ver isso por vários prismas, por várias óticas, por isso que virou Academy. Que é a flexibilidade que o pessoal quer, né? Porque existem algumas lógicas, né, nessa natureza com N, e a gente tem que investigá-las, aí são caminhos individuais de cada um, né? E aí todas as artes se complementam, muitas vezes com processos criativos, de plasmação de conceitos, de mensagens, de intenções, de ideias, de necessidades muito semelhantes, mas em canais, em veículos diferentes. E aí o que a gente entende, como a gente tem um viés muito filosófico, é que a realidade ela é complexa e completa. E é possível, por meio da filosofia, ver todos os vieses e trazer isso para realidades específicas. Então a gente tenta ver por todos os vieses. E aí a gente eu já apresentei o Daniel Mira, que é sócio do Novo Cultura Criativa, que é o Venture Studio que hoje conduz o Golden Grids. Então o Mira já falou, eu já falei que ele agora é um dos cabeças do Golden Grids, e a Carol acho que é a primeira vez que aparece, já apareceu no Papo Alinhado, mas não falou. E a Carol é uma super cabeçuda de biomimética, de planejamento, de visão sistêmica, uma pessoa que consegue ver tanto o abstrato quanto o concreto, o pé no chão, ela consegue transitar entre esses dois mundos, e biomimética é das linhas que a gente mais tem usado para entender o mundo, para planejar as nossas ações e para executar as nossas ações no Novo Cultura Criativa, incluindo o Golden Grids. E a partir de agora vocês vão ver essas duas pessoas muito aqui. E a gente vai passar isso para vocês. No Theo Napkin Talk, que a gente tava fazendo as coisas do Napkin Talk agora. O negócio tá fritando hoje. Quando eu vim no Papo Aliado, eu tava exatamente com essa camisa, porque a gente tava saindo de um evento do Napkin Talk. Aí hoje foi a mesma situação, a gente tá saindo de um evento do Napkin Talk. Tá tudo lavadinho, galera. A gente e tipo, de novo, aí parece assim, nossa, ela tá fazendo, sei lá, complô, né? Ela entra no canal do Golden Grids com o uniforme do Napkin Talk, assim. Rebelde. É verdade. Mas porque vai rolar umas camisas aí do Golden Grids. Vai rolar. Então vamos lá. O que a gente quer entender um pouco. Acho que obviamente não é uma ideia de responder o que é em si, né? Biomimética. Você já tem muito artigo já na internet que você explica. Vai falar isso, né, em uns cursos aí que você já está propondo. Mas é mais da gente entender como essa visão da biomimética habita esse universo criativo, esse universo também das estratégias, né, de negócio e outras coisas que você já está vivendo aí através de uma série de ações que você está fazendo. A gente queria escutar um pouquinho a sua visão de biomimeticista, designer e ser humano. Bora. E essas coisas todas. Tá contigo aí, eu vou tomar minha cerveja. Agora é com você. Eu tenho cerveja hoje. Então, a biomimética, eu sei que todo mundo já sabe o que é, mas eu vou repetir o que é a biomimética. Sabe nada. Nem sabe esse prazer. A biomimética, ela é uma emulação consciente dos gênios da natureza. Esse é o conceito básico, né? É uma emulação porque não é uma imitação, então a gente não quer fazer igual a natureza faz, mas a gente quer fazer com tanta inteligência quanto a natureza faz. Ela é consciente porque ela não é baseada em acaso ou em achismo, então assim, eu acho que a folha é verde por causa da clorofila, eu acho que isso impacta no processo de fotossíntese dela. Então não tem achismo, é baseado em fato científico, é baseado em pesquisa, é baseado da sua própria observação, isso também é um fato empírico, né? A gente também leva isso em consideração. Por isso que é consciente, você quer entender por que o organismo se comporta daquela forma. E é gênios, né? A gente sempre gosta de lembrar dessa parte dos gênios, que parece que é uma coisa meio fantasiosa, mas no sentido de lembrar que a gente está muito... tem várias inteligências que a gente ainda não compreendeu, então isso está muito além da gente. Então é como se existisse um gênio.
né? Tipo, algo que sabe muito mais do que eu sei. Uma inteligência. Gênio para representar essa questão de que se a gente silenciar um pouco a nossa mente que acha que sabe de tudo, que julga tudo e por saber julgar acha que já sabe, só porque fez julgamento, a gente consegue ter uma percepção muito maior da natureza, né? A gente só percebe a natureza, então, né? Escutar. Esse escutar a natureza acontece quando você está reconectado com o meio natural. Sem isso, a nossa tendência é observar a natureza como uma coisa, como um objeto, como uma máquina, como coisas que a gente cria, porque isso é muito mais confortável pra gente. Né? Sempre com um viés, né? Você sempre olha a partir do seu. Assim, aquilo aquilo é madeira, aquilo é... Pior é que o cara olha para que te serve, né? Aquela árvore me serve para dar frutos, para me dar sombra, para me dar... E a partir do momento que a gente reconhece que a gente não sabe de tudo, né? E aí até se a gente for pensar assim, cientificamente, eles estimam que a gente catalogou, eu acho que 30%, nem 30% das espécies do planeta. Então a gente realmente não conhece, né, toda a natureza. Então quando a gente define a natureza como um gênio, como algo que tem conhecimentos que eu desconheço, eu diminuo meu nível de julgamento em relação a ela. Fica receptivo, né? Você fica receptivo. Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo, porque assim, antes de fazer a biomimética, eu andava aqui em Brasília. Brasília tem muita zona verde, né? Então, eu ia dirigindo e aí eu olhando, eu falava, tá, árvore, 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 grama, 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 grama. Né? E eu tinha esse processo. E depois que eu comecei a fazer a biomédica, que eu voltei da primeira imersão, eu fui olhando assim, caracas, tipo jacarandá, tem uma mangueira, tem uma pitangueira, eu comecei a identificar o que era. Eu olhava pra grama, tá, tem grama, mas tem uma planta rasteira, tem um fungo lá dentro, você começa a ver que tem um sistema, né? E tudo isso por quê? Porque no meu caso, né, eu saquei que eu realmente não entendia. Só o fato de eu julgar que eram árvores não era suficiente. Né? Então, por isso que a gente gosta de colocar o gênio dentro disso, pra gente lembrar que a gente tem que calar um pouco também a nossa inteligência humana, né? E ouvir um pouco e perceber um pouco ao nosso redor, né? A primeira vez que você falou esse negócio do gênio, bateu pra mim com o mesmo preconceito que a gente olha as coisas. Você olha como se árvore fosse árvore. Isso é um preconceito. Ok, é árvore. Mas não são todas as árvores iguais. E a gente não percebe isso. E aí o gênio eu ligo com a mesma preconceito, não no sentido de um julgamento ruim, mas de um julgamento prévio. Sim. De que o gênio é necessariamente uma divindade. E eu não tenho problema com isso. Mas não é necessariamente esse entendimento. Aí não sei se pela ótica da biomédica mas só o fato, não é necessariamente o gênio no sentido de que há uma entidade. Até pode ser. É um gnomo, mas é no né? sentido Não está falando de gnomo, né? Não é o duende, o gnomo, a fadinha. Gnomos e fadas. Mas Curupira lá na Amazônia. Independente Depois a gente vai falar disso. Isso é papo para outra. Mas independente de ser consciente ou não, se é uma entidade ou não, existe uma lógica ali que é mais complexa do que a lógica que a gente domina e da lógica que a gente tem consciência, né? Então isso eu vejo isso como um gênio. Isso. E aí, não sei se é assim que a biomédica define. É bem isso mesmo. Seria algo como entender a genialidade da natureza. Assim. É legal. Que o resultado, por exemplo, quando você vê aqui a gente tá na frente de um jacarandá que está florido. Quando você vê jacarandá florido, não é por acaso, entendeu? Ele não botou flor por acaso. Não é assim, tipo, deu a vibe, hoje eu vou pôr umas flores aí. Né? Não é assim, tem todo um processo e toda uma preparação. Então assim, ela vai colocar a flor exatamente no momento que um polinizador vai estar preparado para polinizar, na hora que o chão estiver receptivo para colher os nutrientes, na hora que a fruta tiver que estar pronta para maturação, para outro polinizador comer e dispersar a semente. Então tudo tem uma razão, tudo tem uma conexão, porque isso é a genialidade, né? É você olhar assim, tá. Então, o jacarandá consegue se desenvolver na manifestação dele, viver todos os ciclos que ele precisa viver, impactar todo o sistema ao redor que ajuda todo o sistema a viver. Isso é genial, a gente não consegue fazer isso dentro de uma família. Porque a gente se casa com uma pessoa por opção, a gente tem filhos porque a gente quer ter filhos com essa pessoa por opção, e a gente não consegue viver em conjunto, a gente briga. Então, assim, é o mínimo das nossas opções a gente não consegue fazer. Então, quando a gente olha para o sistema natural que tem
uma sinergia. Isso é genial pra gente, porque a gente não consegue, na real a gente não consegue, né, desenvolver. E é tão assim, o que eu acho tão poderoso da biomimética é que quebra até paradigmas de competição, de bem e mal, sabe? Tá, faz bem ou faz mal? Quando um cachorro do mato vai lá e se junta e eles comem um cervo, um opala ou qualquer outro antílope lá na savana africana, ele tá fazendo mal? Ele tá fazendo bem? Ele precisa se alimentar. Então, assim, você quebra até esse julgamento de bem e mal, que é uma coisa que a gente vive na nossa sociedade o tempo todo, né? Fulano é do bem, não sei quem é do mal, né? Então isso é genial. Como é que um sistema se preserva por 3,8 bilhões de anos sem uma liderança centralizada, sem uma estruturação empresarial lógica, sem sistema político sem estruturado, facções, partidos. E funciona, né? Funciona. Tá em harmonia e tá aguentando a barra aí de muita loucura que a gente tem feito com o planeta, né? Então, além de se manter, ainda consegue reverter situações e gerar mais vida. Isso é genial, né? Isso pra mim é gerar genial. vida é uma constante, né? Na fala que eu escuto sua da biomimética, né? Essa ideia de gerar vida, e vida é legal porque é um tipo de inteligência ativa, né? É uma inteligência dinâmica, ativa, não no sentido de movimento, né? Mas no sentido de estar conectado, né? E aí a natureza tem esse princípio aí. Fala um pouquinho desse negócio de gerar vida, cara, é bem bonito. A vida a biomimética, ela tem 3 pilares essenciais, que a gente chama de 3 elementos essenciais, né? Que é ethos, reconexão e emulação. Então, antes de emular, você precisa se reconectar, e para se reconectar você precisa de ethos, que é o motivo, que é o porquê, a parte ética, né, que a gente fala da biomimética. E quando esses 3 elementos se manifestam, gera o que a gente chama de princípios da vida, que é um compilado de padrões de resposta que os elementos vivos têm em relação ao contexto natural. Todos os elementos vivos têm algo em comum, né, nessa resposta. O objetivo deles é gerar vida. Então, bem no centro a gente coloca, né, a vida cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida, e por aí vai, né? É isso que a gente chama de natureza. A natureza seria essa resposta, né, à vida. Então parece assim bem filosófico, bem metafísico pensar assim, né? Mas o que fica de lição é que tudo é muito coerente, né? Então a gente tem todas as ações do ser vivo, como é que ele sabe que aquilo é bom ou mal, ou tá em uma boa resposta ou uma má resposta? Ele gera vida. Se ele gera vida, ele continua nesse planeta. Se ele para de gerar vida, ele desaparece, né, do planeta. Então todos eles fazem uma conversão para essa métrica, né, da vida gera condições propícias à vida. E isso que unifica a natureza, né, como uma coisa só. Que é uma coisa muito interessante. Eu estou lendo aquele livro da Invenção da Natureza, que é do Humboldt, que é um cara assim fantástico. A vontade é de largar tudo, pegar um barco e fazer o percurso que ele fez. Mas ele pegou mata nativa do Brasil, no Nordeste. Fala em 30 segundos dele que vale a pena. Ele é o cara que influenciou Darwin a escrever A Origem das Espécies, sair da Europa. Amigo do Goethe, né? Ele era amigo do Goethe, então assim, o cara era maneiro. E aí ele na época, né, que ele faz as navegações dele, que era lá na época do romantismo, né? Ele tem um trecho que ele fala, é tipo uma autobiografia, um livro, que naquele período não se reconhecia a natureza como uma coisa só. Então era como se a natureza do hemisfério sul, que estava em desenvolvimento, né, aqui da América Latina, não era a mesma natureza da Europa, porque as condições eram diferentes, né? Então no hemisfério sul a temperatura era diferente, e por ter essas condições diferentes não eram a mesma natureza. E eu fiquei muito chocada quando eu li isso, porque eu falei, cara, como assim? Né? Tipo, como as pessoas não percebiam, mas isso era real, né? Na época era real. E para ver assim, o tamanho da desconexão que a gente gerou, né, dentro com o meio natural, e que a gente continua gerando hoje, né? Então assim, a gente chegou a um ponto de não entender que a natureza da Europa era a mesma da América Latina. Quem dirá entender que existe um processo vivo que gera condições para mais vida? Isso é muito mais complexo de pensar, né?
Então, eu acho muito interessante esse livro, porque ele é um naturalista, né? O Humboldt é um naturalista e ele traz várias questões sobre a natureza, e a conclusão que ele chega, que é o input que ele dá para o Darwin, cara, a natureza é uma coisa só. O globo inteiro é uma natureza só. E tá aqui a prova, ele comprova, né? E aí isso estimula Darwin a vir e fazer os estudos dele, gerar a teoria das espécies, que é a teoria da evolução, né, natural também, que é a que está sendo aceita no meio científico até hoje, é vigente até hoje, né? Então essa questão da vida, ela é como uma unidade, né, planetária, assim. Eu não estou aguentando, assim, de ansiedade. Porque ela falou um negócio que, assim, agora eu estou com problemas aqui filosóficos, existenciais, sérios. A Carol tocou num ponto sobre a questão do ethos, né, da ética, né, as 3 estruturas. E dentro do Nous, a gente propõe uma escola de estética como ética aplicada à forma, né? Essa é a nossa linha de pensamento, a nossa premissa de trabalho com vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que você vê então dentro do Golden Grids, que você é uma das atuantes aí do Golden Grids, está formando isso com a gente agora, como essa ideia de ética aplicada à forma a partir desses gênios, a partir dessa referência, como você pensa isso, como você investiga isso? Assim? Eu falei que eu ia apertar. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Né? Calma, tem muitas coisas. Para mim, esse conceito de ética aplicada à forma é um dos conceitos de estéticas mais interessantes que eu conheço, porque ele sai dessa questão do gosto, né, pessoal. O meu gosto pessoal de quando eu tinha 15 anos, eu com certeza não usaria ele hoje, com certeza. Tipo, meu gosto pra roupa de 15 anos atrás eu não usaria hoje. E eu sou a mesma pessoa, eu acho, né? De 15 anos atrás, tipo, eu não reencarnei, desencarnei, reencarnei de novo. Eu continuo na mesma... Alguma coisa alguma você coisa olha no espelho, né? sabe que sabe que todos esses momentos são de uma mesma pessoa, você, né? Pessoa. É uma coisa que tudo aquelas coisas que eu gostava de comer, de me vestir, eu não tenho mais hoje, né? Eu não gosto mais. Então esse conceito de ética, de estética, eu acho interessante porque ele vai além desse gosto, né? Tipo, muito legal que hoje eu tenho um conceito estético X, amanhã vai ser Y. E aí a estética mudou? Não, então meu gosto que mudou. Então essa separação eu acho interessante, né? E em relação a isso com a natureza, eu acho interessante pelo mesmo motivo, porque a natureza ela tem uma coerência de criação, né? Então ela cria coisas que são propícias à vida, mas isso não quer dizer que ela vai acertar 100% das vezes. Entende? Que muita gente fala assim, a natureza é perfeita. A natureza, ela é um movimento. A gente é que é muito imperfeito, né? Então esse movimento é de tentativa e erro também. Então tem hora que vai acertar, tem hora que vai errar, senão a gente não teria animais extintos, espécies extintas. A forma não está estática, né? A forma está em movimento. Exatamente. Então como tem movimento, a natureza está o tempo inteiro testando formas. Né? E aí se a gente observar, a gente tem... Lembra da tabela periódica? Sim. Então, na tabela periódica, tem lá aquelas colunas das laterais. E aí tem os metais preciosos, os halogênicos, tem os não metais e tal. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu estudei, eles mostravam assim, esses são os elementos naturais. E era um composto muito pequeno, perto dos elementos que são gerados por rochas, que a gente não usa na biomimética, ou que os seres humanos criaram. Então, a gente cria muita variação de materiais, de coisas. A natureza, ela usa pouco material e muita forma. Então a forma para ela é uma tentativa de gerar mais vida. E ela vai fazer isso o tempo todo. E aí isso ficou muito claro para mim quando eu estudei era Parmênides, né, no Da Natureza. Da Natureza Parmênides. Que ele fala que a natureza ela é uma tentativa de manifestação de ideias, né? Aí eu tô puxando pra filosofia, né? Abre parênteses, isso não é biomimética. Biomimética não estuda filosofia, tá? Mas isso o Peter estuda isso na proporção áurea. Então isso sou eu, Ana Carolina, que faço. A biomimética, ela faz uma emulação, ela é um método científico. A parte filosófica é por minha conta. Eu não gosto de misturar muito. Então, quando eu estudei Parmênides, ele fala assim, que a natureza é doxa, é opinião, né? Sobre os entes, que seriam os arquétipos, né? E aí fez muito sentido quando eu observei a natureza, eu falei, claro, tipo, se a gente observar as árvores, as espécies diferentes, cada uma tem uma opinião sobre a melhor maneira de fazer fotossíntese, mas nenhuma dessas opiniões agride a vida. E se ela agredir, a natureza se toca e fala, ok, né, vamos retirar essa do cardápio. Né? E... eu já posso ir embora pra casa, que agora eu tô pirado.
E aí, pra gente, Muito assim, legal. em relação ao estético, que eu fico pensando, é válido, né? É válido quando ela contribui pra isso. Contribui Mas olha, pra algo, né? Mas olha que a gente... Porque do contrário, no encontro, não conecta pra mim, no sabe? encontro passado, a gente falou sobre questões de finalidade, né? O quanto era importante dentro da arte a percepção. Por mais que você queira experimentar a sua opinião, você tem uma conexão e uma finalidade com a humanidade, né? A gente falou muito disso. E aí você traz essa ideia de que o propósito da natureza e essas formas, esses testes, essas opiniões, eles estão integrados, tem uma unidade, tem uma finalidade de gerar vida, né? E aí dentro da discussão humana, dentro da escola de artes, dentro dessa proposta, né, que a gente tenta trazer dentro do Golden Grids, essa propulsão de gerar opiniões, ou seja, experimentar na forma expressões das suas ideias, mas com uma finalidade de gerar unidade, de impulsionar a humanidade para gerar mais vida, ou seja, dar mais possibilidade de harmonia, é muito legal. Aí a biomimética é quase tipo uma cátedra dentro dentro do Golden Grids, né? É uma cátedra. Pronto, a gente acabou de fazer uma cátedra do Golden Grids. E vai ter curso de biomimética, introdução de biomimética em Brasília, no dia 22, 23, 24 de novembro. Então daqui a 3 semanas, mais ou menos. Criamos coragem para sair da casca, criamos coragem. Né? A gente fica o tempo inteiro aqui pegando esse conhecimento da Carol, estudando marginalmente isso. E tem tempo que as pessoas começam a também perceber o valor disso e pedir. E a gente realmente tomou coragem e vai fazer, né? E aí, voltando para o assunto principal, né? Terminou o merchan. Esse lance de ética aplicada à forma, como se fosse ética, tudo aquilo que propicia a maior expressão da vida, né? Sim. E pensando isso pelo aspecto do Golden Grids, da proporção áurea, que pensando filosoficamente como eu costumo associar a proporção áurea e processo criativo, muito do que você me ensinou, e conectando com o que a Carol falou do arquétipo, da possibilidade máxima de qualquer coisa. Então essa árvore, ela ainda não é a potencialidade máxima dela. Ela é um movimento de aperfeiçoamento de caminho em relação à possibilidade máxima dela. Ela ainda tem potencial não realizado, né? E todas as coisas que estão manifestadas têm mais potencial do que realizado. Então tem mais possibilidade, mais possibilidade. Talvez isso seja a vida, né? E esse desequilíbrio que faz o movimento girar e que é o princípio da vida, esse movimento. Então quando você tem ética aplicada à forma, essa genialidade aplicada à expressão das ideias, no final das contas você possibilita que as coisas se aproximem do arquétipo dela, do maior potencial daquilo. Então quando você aplica a ética à forma, você propicia mais vida, e vida é justamente você poder ser aquilo que você pode ser. Olha que interessante para um fotógrafo, né? Por isso que eu fico com raiva mesmo, desculpa galera, às vezes eu fico bravo, brigo bastante com um aluno, todo mundo, por causa disso, porque você imagina o que é isso? Isso é um ser que tem uma individualidade, que está tentando experimentar através da forma, gerando uma imagem para isso, uma imagem dele mesmo, para que a gente escutei, eu não investigo essa essência, eu não dou a minha essência para ele para saber o que é, e eu vou lá e fico apertando o botão, fazendo reproduções das coisas sem... O Platão fala muito disso no livro Ion, que devia ser assim, retirado do ser humano a possibilidade de ficar imitando as coisas. A interpretação, né? É bem duro. Que a gente deveria estar conectado às ideias, associar o ser, entender aquela forma, né? E construir, transformar, criar, e não ficar só manipulando, né? Passando de uma coisa para outra, que é uma das coisas que eu vou puxar um gancho para completar o que você estava falando. Você estava falando da árvore, que ela está tentando o máximo potencial de criação, de expressão dela, né? De expressar o máximo. Essa árvore, primeiro, ela só consegue se expressar porque tem um sistema inteiro que se conecta a ela para que ela se expresse. Então, ela só vai se expressar porque tem temperatura, gravidade, na pressão e na qualidade adequada para ela conseguir germinar e nascer. Ela só vai perdurar
porque tem um polinizador. Ela só vai se fixar no solo se ele tiver a quantidade de minerais adequadas e a densidade adequada, se ele não for lavado o suficiente. Qualquer coisa que afete os arredores dessa manifestação vai afetar diretamente ela, e ela não vai expressar o máximo potencial dela. Né, que é uma coisa que para mim é um dos maiores ganhos do estudo da biomimética, é o pensamento sistêmico. Então, assim, quando eu olho para uma árvore, eu entendo a estratégia da árvore, mas por trás da estratégia da árvore tem uma estratégia da natureza inteira de se manifestar. Né? E aí a árvore, ela é a própria natureza. Né? Ela não é só... Ela se manifesta, né, da forma... Né, mais adequada, né, que ela resolveu expressar, que está escrito no DNA dela, né, mas ela é a própria natureza, ela é uma representação de toda essa conexão, né, a gente que nem está falando da cigarra, porque é o bichinho que é lindo, né? 9 meses. Se cigarras estão... falar mais uma hora, deixa a gente mais uma hora aí. Se cigarras estão cantando a música galera, pra gente. Esse negócio de tempo é uma coisa de existência, a gente não quer ficar nessa fase, então a gente até vai cumprir os 5 minutos, ok, mas assim... pra gente é tão legal estar com vocês falando isso, porque é difícil a gente parar, nós três, assim, a gente faz isso, mas dessa forma estruturada para conversar e estar com vocês, assim, então a gente vai fazer nesses 5 minutos tudo, mas a gente precisa gerar mais essa possibilidade, então, de quem está vendo, quem tiver a fim de conversar sobre isso, participa mais aí, investiga isso mais com a gente, porque pra gente a melhor parte é estar discutindo isso e de alguma forma passando para vocês, porque vai instalando muitas possibilidades. Eu já entendi um outro lance agora da proposta de construção artística. Eu não posso desassociar um elemento do todo. Sim. Ele deveria estar integrado. Isoladamente. Mas isso é uma burrice, porque vamos lá, como artista, como desenhista, eu começo pela parte, mas eu esqueço que essa parte está integrada, então talvez eu tivesse que entender esse todo primeiro. Então a pesquisa e a metodologia de processo criativo, ela precisa muito dessa característica que a Carol trouxe, que o Vitor já está surtando aqui com isso. Esse lance da ética, pelo que você falou, não é? Que eu falei assim, o exemplo da árvore. A árvore, ela pode e ela busca se expressar mais. Aí eu dei o exemplo dela individualmente. Só que a ética não é cada um por si se expressar mais. Então a ética, no final, é a ética coletiva. Não é só a do... É sim o individual e o coletivo simultaneamente. Sim. Que é uma das coisas que a gente hoje tem vivido muito nas discussões políticas. Ou o indivíduo separadamente plenamente e se autoajusta, ou o coletivo regula o individual e não permite a expressão do individual plenamente, porque no final das contas é as duas coisas ao mesmo tempo, e você tem que encontrar essa harmonia entre a expressão do todo e achar o seu lugar no todo que permita que você se expresse maximamente, que é bom para você, mas que ao mesmo tempo é bom para o todo e não predatório para o todo. Que isso, dentro da visão, desculpa, mas só para dar esse input mais, a gente tem na história da humanidade uma série de discussões sobre isso, e um dia desse eu escutei uma fala que eu achei muito legal, né? A história das religiões, e a gente está entendendo a religião de uma forma muito errada hoje, e as religiões também têm contra-instituição de alguns problemas e tal, mas fora dessa discussão, as religiões estão propondo justamente essa visão de que não existe evolução sem o todo, de que não existe evolução da parte sem participar do todo. Sempre é essa proposta. Em qualquer tradição religiosa vai ser essa proposta, né? De que a gente evolui pelo todo e não pela parte, né? Elas da colmeia lá, a abelha que vai lá e fala, não, eu sou maneiro que se dane a colmeia, você vai morrer imediato. Ela não sobrevive nem um aquele lance da liberdade da folha, que ela se sente presa na árvore, então ela quer se libertar e se expressar, aí sai da árvore, a energia dela vai durar um pouquinho, vai cair ali, vai voar durante 10 segundos, vai cair, vai apodrecer e acabou, vira mineral. E aí o outro lance é que a árvore, você falou da vida, como esse organismo em movimento completo, que é sistêmico, integra, não é só a árvore ou só o solo, é tanto a árvore quanto o solo, quanto a cigarra, quanto todos esses fatores, a luz e umidade, etc. A vida não é formada pela soma dessas coisas.
A árvore é uma das expressões da vida, a cigarra é uma das expressões da vida. Não é que junta a cigarra com a árvore, com a gravidade, com não sei o que e forma a vida. O universo surgiu antes enquanto vida. Que aí o conceito, não vamos explicar agora, mas o espaço, que é a matéria, ele é o próprio corpo do universo. Ele não é um dos componentes, ele é o próprio corpo. Então tudo que está dentro disso é vida. Primeiro surgiu esse arcabouço de vida, mental, né? Depois as expressões, os detalhamentos, as diferenciações individuais dos pequenos seres desse grande ser, né? Desse todo. E se pegar um gancho, assim, nosso próprio planeta, assim, teve aí, eles estimam que a gente tem 4,5 bilhões de anos, né? Então demorou e a vida ela começou a surgir, a gente computa que a vida nasceu no planeta quando a fotossíntese iniciou, né? Que foi o que propiciou a diversificação das espécies. Isso foi há 3,8 bilhões de anos, então teve um preparo antes, né? Teve todo um preparo antes onde não era possível habitar, né? Até onde a gente sabe, né? Porque a ciência vai evoluindo, daqui a pouco vão descobrir que talvez tivesse algum ser que vivesse naquele período, mas até onde a gente entende, né? Até onde a ciência entende, a vida se expressou 3,8 bilhões de anos atrás, né? Que foi quando a fotossíntese começou a surgir. Então tem que ter um preparo, né? E se a gente fizer um gancho com o processo criativo, né? Tem que ter um preparo para criar. Você não vai criar aleatoriamente, né? Você até pode criar aleatoriamente, mas é muito mais poderoso quando você tem um preparo, né? Então você vai ter lá os seus 1,3, 1,2 bilhões de anos de preparo para antes dos 3,8 bilhões chegar até o momento de hoje, né? Que aí é uma imitação do sistema natural, né? Mas é difícil pra gente pensar nisso, assim, é difícil. Toda vez que eu falo de biomimética para as pessoas, primeiro elas acham que é o inverso. Primeiro, então que a natureza é uma grande máquina, né, onde todas as coisas funcionam como uma engrenagem, onde todas as coisas impactam as outras, né? O final tá certo, mas a natureza não é uma máquina e ela não é uma engrenagem, porque isso foi criado pela gente na Revolução Industrial, isso não existia antes, né? Então a gente acaba fazendo o oposto, a gente acaba pegando o sistema e comparando com as nossas coisas, né? Isso é uma das confusões mais básicas que eu vejo da biomimética, né? Então, de falar, por exemplo, uma corporação funciona como um corpo humano, porque cada departamento são como os órgãos que conversam um com os outros para manter a corporação. Isso é quase o negócio dos Incríveis lá, né? Aquele discurso do desenho dos Incríveis lá. Não lembro. Tá bom, depois a gente conta. Desenho dos Incríveis, você tem que ter filho também, pô. Que o cara fala disso exatamente assim, quando ele vai despedir o cara lá. A empresa é uma corporação. Tal. Aí, beleza, isso é uma analogia, né? Mas isso é um sistema que a gente criou e a gente está comparando ao nosso corpo. Porque se uma corporação funcionasse como um corpo, nunca haveria rivalidade entre departamentos, por exemplo. É o mínimo. É o mínimo, porque o cérebro pensaria no todo, né? Não é ele mesmo. Que seu pulmão começar a rivalizar com o seu coração, adivinha o que vai acontecer com você, assim, questão de minutos, né? Então, assim, uma corporação não é o corpo. A gente que fez essa analogia de fazer um corpo parecer uma coisa que a gente inventou, né? Então, isso é o mais básico que eu vejo do engano que o ser humano comete de achar que a gente, por estar no ápice, por estar no topo da cadeia, né, como a gente mesmo diz, a gente é capaz de encaixotar essa vida, todo esse preparo, toda essa genialidade que existe dentro de uma caixinha de compartimento que a gente inventou. E quando, na verdade, o movimento que a gente quer na biomédica é o contrário. Beleza, departamentos funcionou por muito tempo, parabéns, obrigada. Agora vamos pensar de um jeito diferente, né? Vamos observar como a natureza faz as coisas sem as lentes de preconceito, sem tentar encaixotar, envelopar ela no nosso conforto e tentar adaptar isso no nosso meio. Aí a gente está fazendo biomimética. Por isso que a biomimética é hoje uma das pontas de vanguarda de pesquisa e soluções para diversas coisas e vai continuar sendo. É óbvio que essas iniciativas já houveram na humanidade. Muitas comunidades em povos e tradições antigas já usavam essa maneira de lidar com a natureza, não de dispersar as coisas assim. Então, recentemente, a gente tem há 500 anos atrás, por aí, um cara como Leonardo da Vinci, ele fazia usava exatamente essa metodologia de escutar a natureza, entender as suas formas de expressão
e ele reorganizava isso para aquilo que ele achava necessário. Então, hoje, a ponta de linha aí, a gente tem visto isso, a gente estava em São Paulo, a Carol vem com essa discussão já lá dos Estados Unidos, na Califórnia, o pessoal está trazendo muito isso, e o pessoal de São Paulo já está muito ligado. A gente está tentando discutir isso aqui também no cenário de Brasília, porque é óbvio que isso é uma metodologia, uma ferramenta, uma série de outras coisas que a Carol vai poder dizer muito melhor, para que a gente possa, sim, de alguma maneira, tá voltando, se reconectando a essa harmonia e não utilizando a natureza de uma forma estranha como a gente tem utilizado, e entendido isso como um processo criativo também, de uma forma rasa. Então, dentro do que a gente tem visto, a biomimética hoje é uma chave aí muito forte e assim, fundamental para que a gente possa inovar com inteligência e não só com, sei lá, com essa tentativa de mudar as coisas de uma coisa para outra, né? E aí, eu acho que a gente já está fechando, né? Já estamos fechando. E aí, falando dessa questão de inovação, só para a gente fechar, aí, ao meu ver, assim, essa é uma opinião de Ana Carolina, tá? Um dos maiores enganos que a gente tem cometido é achar que o que a gente faz aqui dentro é inovação. Entendeu? Então a gente criou um device que é maravilhoso, eu adoro. Eu adoro o meu, eu faço coisas incríveis com ele, mas a gente acha que porque a gente está criando coisas dentro de uma caixinha, né, como essa, a gente está inovando. E quando a gente olha ao redor, pouca coisa mudou, né, desde que o mundo é mundo. Tipo, eu gosto muito de dar o exemplo da escada, né? A gente usa escada, tipo, na época de Jesus Cristo já tinha escada. E nunca a gente conseguiu inventar uma outra maneira de subir além de degraus, né? Então são coisas assim, fora mesas, cadeiras e tal, que a gente evolui, põe uma borda, uma corzinha, um nhenhenhen lá e diz que inovou, né? E isso não é de fato inovação, né? Isso não está mudando. E a gente está gerando inovações dentro de devices que ajudam pessoas que são muito boas, mas a gente está achando que esse é o único caminho, né? Que é só o que acontece aqui dentro é válido, né? E aí a gente está perdendo essa conexão externa, né? A gente não faz mais como, cara, não o Leonardo, mas talvez os contemporâneos dele que fossem mais simples, de observar as coisas na natureza, observar os fenômenos e se admirar e falar assim, nossa, você viu que está tendo uma névoa hoje em Brasília? Você reparou, a Brasília inteira está sob uma névoa. Será que é porque está em outubro? Será que é porque não choveu? A gente perdeu essa admiração. A cigarra avisam, né, também. Por que a cigarra canta só no fim do dia? Por que ela canta quando chove? Por que ela... Aí a gente perde essa admiração porque a gente acha todas as respostas aqui dentro. Né? E eu acho que isso tem sido algo muito perigoso, né? A gente se isola dentro de uma parada que cara, a gente perde a conexão com o ser humano, que é o mínimo que a gente deveria se conectar, o mínimo. Quanto mais o sistema natural, que exige que a gente queira a conexão. Né? Que ele não vai fazer esforço nenhum, a natureza não vai um dia bater na sua porta e falar assim, oi Vitor, por favor, se conecte a mim. Não vai rolar. Ou você quer se conectar, né? E eu acho muito perigoso quando a gente começa a tratar essa inovação entrópica, né? Porque a gente vai gerando formas que estão desconectadas, né? E a gente vai pintando cadeiras, achando que a gente está caminhando e a gente não está, a gente está num ciclo que a gente não consegue romper e sair, né? Então, assim, não que seja para parar de usar telefone, redes sociais, todas essas paradas, porque a gente precisa, né? Mas a gente isso usa, como a gente meio, precisa. não como finalidade. Exatamente, mas isso como um meio, né? Então tem que ter os momentos da gente sair desse universo humano que é extremamente confortável pra gente, extremamente. Até as mazelas humanas são confortáveis pra gente, né? Até as deprê, as paradas assim, as mazelas humanas são muito confortáveis pra gente, né? E começar a experimentar um pouco as coisas fora, né? Tipo, fora de si, fora da sociedade, fora de tudo. Ir pra natureza mesmo, né? Então ir pra natureza representa não só uma descoberta, mas um ato de coragem, né? De sair do conforto do rolamento e entrar, tipo, num lugar que você vai ter que baixar a cabeça e falar, tá, beleza, e aí, né? Não entendi. O que tá pegando? Deixa eu entender. Beleza. Esse ponto, né? Você chega nesses espaços, a gente olha assim, a gente foi pra Amazônia esses tempos agora pra pesquisar, a gente chega lá e olha, tá, beleza, não entendi, eu preciso de muito tempo, eu preciso de muitas coisas, eu preciso escutar muito mais, porque é muito mais poderoso do que a gente imagina, né? Então,
isso é bom, né? É legal. Um momento bom, né? Um momento pra gente E refletir. tem um exercício de percepção disso que para mim é tão ridículo, é super banal, mas é poderoso, que aqui, onde a gente está, sem precisar sentar ali na grama, a gente olhar de perto e ver a quantidade de coisas que estão acontecendo aqui, É aqui, né? aqui, e a gente não tem a menor ideia que isso sequer existe, e se a gente percebe que existe, a gente não sabe nem como se comporta, por que se comporta. E cara, aqui tem o livro, o universo inteiro, dá pra ficar estudando o universo inteiro aqui, e a gente fica aqui. Só no simulador. A gente ama o Steve Jobs, a gente gosta da Total. gente, né? Tem umas velhinhas pra ele que a gente põe, que a gente adora essas coisas, mas A gente não pode esquecer a origem. ele com certeza não estaria fazendo isso. Tenho certeza absoluta que ele não estaria pirado olhando para um iPhone. Ele estaria tentando enxergar e morreu falando isso, hein? Que ele trocaria tudo por 1 hora com Sócrates. Então, a gente, né? Essa é a onda do Golden Gris, galera. A gente está fechando. Essa é a nossa missão aí de estar discutindo e refletindo sobre isso e compartilhando isso com vocês. Vá para fora. Saia de casa, Saia vá do para o meio celular. natural. Larga o celular, de preferência vai sem celular. Vai na padaria com teu filho, sei lá, fazer alguma coisa, né? A gente tá bom assim. Beleza? Beleza. Fechamos? Vocês vão aparecer aqui Gostoso. na frente? Vem cá. Tem um monte de gente aqui A gente atrás. vira a câmera A gente qualquer está coisa. fazendo esses vem. eventos sexta para que venham pessoas. Só tem, obviamente, as pessoas que estão com a gente aqui, mas é aberto, galera. Tem um monte de cadeirinha. Vocês podiam estar aqui jogando uns papel na gente, pipoca, fazendo pergunta. E é uma galera boa. Esse pessoal que todo tá aqui atrás, isso é tudo faz parte desse coração todo aí, que é o Nose, que está tentando Pessoas que pulsar criam condições propícias à vida. Exatamente. Se Pessoas que- eles não Todo estivessem dia, aqui, a gente gente, não conseguiria todo fazer dia. metade do que a gente está fazendo. Então, dona Joana, The Angels, famosa Nana Banana, Isama, Larissa, e nosso Master Voz operacional. Voz voz operacional que resolve todas as coisas, Luiz, que é o cara. Luiz Firmeza Costa. Luiz Firmeza Costa. Beleza? Um abraço pra todo Até mundo. semana que vem. Até mais. Bom final de semana.